Vamos dar continuidade ao estudo do Plano Municipal de Cultura de Ilhabela. Agora vamos para o eixo 2, produção simbólica e diversidade cultural. O que seria produção simbólica e diversidade cultural? Segundo o artigo 216 da Constituição Federal, a dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem as manifestações artísticas e o patrimônio cultural do município. Abrange as linguagens artísticas individuais e coletivas e todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes indivíduos e grupos formadores da sociedade local. Então, quando a gente fala nesse eixo 2, produção simbólica e diversidade cultural, a gente está entendendo aí todas as manifestações artísticas, o patrimônio cultural, as tradições, a cultura caiçara, a cultura preta, a cultura indígena, tudo o que diz respeito às linguagens artísticas, aos modos de viver e fazer, e a arquitetura, tudo que diz respeito ao patrimônio cultural está englobado nesse eixo. Meta 1 do eixo 2. Ampliar e diversificar programa de estímulo à formação cultural e artística diversas. Ação 1.1. Promover festivais, mostras, nas diversas linguagens artísticas, incluindo produções locais, quando houver o representante da modalidade artística contemplada pelo evento. Ação 1.2. Incentivar a criação de corpos estáveis por meio de discussões com as diversas linguagens artísticas. Realizar encontros setoriais. Ação 1.3. Criar um programa municipal de estímulo à cultura de produção local que, por meio de editais, disponibilizem a realização de projetos nas diversas modalidades artísticas. Alocar recursos para editais. Ação 1.4. Apoiar a circulação das produções culturais locais fora do município. Ação 1.5. Fomentar o programa de estímulo à leitura em parceria com as bibliotecas públicas, terceiro setor e a Secretaria de Educação. Criação com participação do COMPSE no Plano Municipal do Livro, Literatura e Leitura. É o PMLLL. Ação 1.6. Diversificar a divulgação dos trabalhos existentes na cidade. Buscar novas estratégias de divulgação local e externa. Ação 1.7. Garantir a permanência das oficinas culturais já existentes na cidade e buscar novas parcerias para sua ampliação e diversificação. Então, vamos comentar rapidamente essas ações para a gente entender mais ou menos que universo, né, que essa meta atinge. Então, a gente tem aqui duas ações bem específicas para a formação cultural. Como é que a gente entende a formação cultural? Então, a gente tem uma ação que é de fomentar as oficinas culturais, de ampliar, de trazer novas oficinas culturais, que é a última ação descrita nessa meta. E a gente tem, na primeira ação, a gente fala de promover festivais e mostras nas diversas linguagens artísticas, porque a ideia aqui é que a população de Ilhabela receba grupos profissionais de diversas linguagens para que o munícipe tenha esse contato com o que é se profissionalizar dentro de uma área artística, né? A gente acredita que isso auxilia na formação cultural desse munícipe, e a gente identifica diversas áreas aqui na cidade que
que a gente precisa trazer, que a gente tem uma vocação natural aqui em Ilhabela, como, por exemplo, a dança, como, por exemplo, o teatro, como muito a música, né, as artes plásticas. Então, a ideia aqui é a gente está trazendo festivais e mostras profissionais dentro dessas áreas e também, dentro desses festivais, colocar produções locais, sempre que elas houverem. Então, essas ações, elas visam estar formando culturalmente a população e, ao mesmo tempo, dando uma visão de profissionalização. A existência de festivais que tragam atrações de fora da cidade também possibilitam que exista a formação de público na cidade, porque o público, ele não tendo referências, não tendo outros estímulos, a referência fica muito pequena, né? Então, se não partir desse fomento, a proposta e a diversificação de apresentações e atrações e referências, o público também nunca vai estar apto ou interessado em produtos culturais que não seja o mais do mesmo. Com relação, portanto, ao produto cultural, tem algumas ações que são para fomentar e ampliar o acesso a esses produtos, né? Como apoiar a circulação das produções culturais locais fora do município e diversificar a divulgação dos trabalhos existentes na cidade. E na ação 1.2, que fala de incentivar a criação de corpos estáveis, é muito importante porque, através desse conceito da profissionalização, você tem a oficina, e a oficina você tem continuidade e consegue ter essa formação de corpos estáveis. A exemplo, a OPI, que é a Orquestra Popular de Ilhabela, é um corpo estável dentro da cultura hoje. E aí tem uma ação 1.3 que fala sobre criar um programa municipal Estímulo à Cultura, que recentemente foi lançado esse programa e está vigorando agora o edital 39 de 2022, onde foram 32 projetos contemplados. Isso está previsto, né? Inclusive isso de alocar recursos para editais. Eixo 2, meta 2. Criar um programa de preservação e fomento das culturas tradicionais no município. Ação 2.1, registro das tradições religiosas e culturais por meio de publicações, mídia digital e sonora. Ação 2.2, criar um portal de documentação digital sobre produções culturais locais, acessível a todos. Ação 2.3, criar um plano de divulgação do calendário oficial de eventos culturais e festas tradicionais do município. Ação 2.5, realizar por meio do COMPSE, o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Ilhabela, o acompanhamento da programação das festas tradicionais de Ilhabela. Aí aqui tem um detalhamento, propor ações culturais identitárias para a programação dos eventos tradicionais, contribuindo para a promoção da cultura local. Sobre essas ações da Meta 2, o que a gente vê hoje aqui na ilha é que tem muito registro das tradições caiçaras, porém tudo muito pulverizado, não existe uma plataforma que centralize, né? Então é isso que essas ações estão apontando, né? Para a gente ter um portal de documentação, para a gente ter uma plataforma da cultura tradicional. Então a gente tem muito ainda a andar nesse sentido. Meta 3. Ampliar e diversificar o programa de preservação histórica, cultural e arqueológica de Ilhabela. Ação 3.1.
garantir a continuidade das pesquisas sobre as origens das festas e das manifestações culturais tradicionais. Ação 3.2. Criar o Museu da Cultura Caiçara no município e sinalizar pontos turísticos de interesse cultural e histórico para divulgação e informação nas comunidades tradicionais e outros lugares de interesse. Ação 3.3. Criar o Museu Histórico e Arqueológico de Ilhabela. Ação 3.4. Propor dotação orçamentária própria do IGAI ou a inclusão na LDO de uma rúbrica a ser utilizada nesta questão. Ação 3.4. Propor dotação orçamentária própria do IGAI, que é o Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico de Ilhabela, ou a inclusão na LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, de uma rúbrica a ser utilizada nessa questão. Ação 3.5. Propor uma política de preservação do patrimônio, garantindo estímulos aos proprietários para restauração, manutenção do bem e visitação. Observando as metas, a meta 3 e as ações previstas, a gente observa que pouquíssima coisa acontece ou aconteceu de uma forma muito inexpressiva. Então, é realmente um risco, né? Se tratando de preservação histórica, cultural e arqueológica, é um risco de extinção mesmo, se nada for feito nesse sentido. E referente ao IGAI, que é o Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico de Ilhabela, foi a lei criada em 1993, Lei 498, porém ela não foi regulamentada e nem implantada. O Instituto ele tem como objetivo elaborar estudos acerca do patrimônio ambiental, arqueológico, arquitetônico, arquivístico, artístico, histórico, museológico, urbanístico, sejam eles representados por bens de natureza material ou imaterial. Então, é interessante que toda essa produção e esse acervo ele tivesse disponível nas bibliotecas para ser subsídios para pesquisa, para a criação de políticas públicas voltado ao setor do patrimônio. O acervo arqueológico, que estaria vinculado a esse instituto, ele é composto, em maioria, por artefatos coletados durante pesquisas em sítios arqueológicos no município. E também inclui educação patrimonial e turismo. Um programa de educação patrimonial ele visa desenvolver cursos e oficinas nas escolas do município, além da criação de material didático sobre a história do arquipélago. Também criação de um projeto de museus em rede, onde haveria diversos museus de sítio. Esses museus de sítio seriam os próprios sítios arqueológicos, preparados com painéis, fotos e diversos meios de comunicação, possibilitando conhecer sua história, valor e significado, de forma a servir como fonte de pesquisa e atrativo turístico, o que já está citado numa ação, que seria criar esse Museu da Cultura Caiçara e sinalizar os pontos turísticos de interesse cultural, na ação 3.2. Meta 4. Ampliar e diversificar programas de incentivo para as comunidades tradicionais. Ação 4.1, que é discutir a criação de um grupo de trabalho para o fortalecimento da cultura caiçara, valorização e elaboração de projetos em parceria com as secretarias de Turismo, Educação, Assistência Social e Diretoria de Projetos. Ação 4.2, implementar no âmbito municipal a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. É importante a gente estar colocando aqui que muitas questões da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável deram origem a legislações que não favorecem o caiçara tradicional.
São legislações que são muito pertinentes ao meio ambiente, né, que protegem os parques estaduais, mas que não prevêem a sustentabilidade do povo que sempre morou ali, né? Então a gente tem questões muito importantes para estar discutindo nesse grupo de trabalho, junto com os caiçaras, né? Porque pesca tradicional é uma questão cultural, é um fazer ancestral, é uma produção simbólica. E a cultura tem que se apropriar dessas questões. Até a própria maneira do caiçara plantar, a própria maneira do caiçara tirar sua subsistência, a canoa caiçara, são questões culturais também. E a gente ficou um pouco à deriva com a legislação ambiental. A gente precisa conversar um pouco melhor com meio ambiente, com seres humanos que vivem tradicionalmente nesse meio.